Olá, gente, boa noite. Como é que foram de fim de semana? Espero que esteja tudo bem para começar a semana com aquele gás. Eu sei que eu estou um tempinho sem postar vídeos, estava envolvida aí com um trabalho na minha cidade, mas aconteceu um imprevisto essa semana quando eu fui levar minha mãe na fisioterapia, que me deu uma ideia para fazer um vídeo sobre o perigo que as fake news representam para a nossa saúde, principalmente agora com essa história de coronavírus. Será que a gente consegue se vacinar contra as mentiras que são veiculadas pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp? Eu estava ali esperando então a minha mãe terminar o seu exercício e fui fazer um lanche. E fiquei acompanhando então o noticiário que estava passando sobre como é que o governo está lidando com a chegada do coronavírus no Brasil, os passageiros que estavam em viagem durante o carnaval, chegando nos aeroportos, que medidas estão sendo tomadas para serem identificados se estão ou não com o vírus. E aí começou um burburinho lá e as pessoas meio que desconsiderando essa doença como se não fosse uma doença grave, como se fosse uma gripe comum. Uma pessoa falou que era comum, a outra também, a terceira também concordou. E aí eu falei, mas gente, não é uma gripe comum porque é um vírus novo, né? A gente ainda não está imunizado, não foi descoberta ainda uma vacina. E essa vacina demora pelo menos um ano para entrar no mercado para poder combater esse vírus. E as pessoas não queriam arredar pé da sua opinião, mas elas falavam com tanta convicção que pareciam que eram infectologistas. E por que elas estavam com aquela certeza, né? Elas não se informam mais pela mídia. Elas foram ensinadas a não mais considerar o que é imprensa pura, e sim apenas uma única fonte de informação, o WhatsApp. E qual que é o risco de você apenas ter uma fonte de informação? Simplesmente porque ali você só vai ter um ponto de vista. Ainda mais por causa da grande rede de fake news milionária que faz a cabeça das pessoas para você gostar de umas pessoas, detestar outras, né? Então, nessa área da saúde, fica ainda mais patente a importância da gente saber selecionar a fonte da informação. Se as redes de televisões locais não são suficientes para você se informar, tudo bem, tem a internet, mas é preciso ter critério. E se você quiser uma informação mais isenta, o ideal é procurar algo fora do Brasil. Afinal, não vai ter tantos interesses assim envolvidos na notícia que está sendo repassada. Então comecei a procurar notícias nos canais da BBC News, Deutsche Welle, alemã, e da Al Jazeera, que é do Catar. E por que essa diversidade? Porque às vezes uma informação lá do Oriente Médio não chega da mesma forma que chega no Ocidente. O primeiro vídeo que me chamou a atenção foi quando o ministro de Saúde do Irã, na quarta-feira de cinzas, apareceu em rede nacional no canal Al Jazeera para desqualificar a epidemia. Ele falou que o país estava preparado para atender os doentes em 2 hospitais e que a mídia estava exagerando no número de casos reportados, apesar da taxa de mortalidade por lá ser bem maior do que a da China. Ele também disse que seria antipatriótico falar que a cidade sagrada, epicentro do vírus, deveria ser fechada. Quando passou a fala para o colega, o ministro aproveitou para enxugar o suor, porque antes da entrevista era visível que ele não estava passando bem. No dia seguinte, ele soltou um vídeo caseiro confirmando que estava infectado e não podia sair de casa. Desde então, o número de mortos triplicou no Irã e só dentre as pessoas do governo foram 8 vítimas fatais, a última uma deputada de 55 anos. Um dos problemas que agrava a situação no Irã é o fato de ser uma teocracia, em que a religião e o governo andam juntos. Então, se você desobedece o governo, está indo contra a vontade de Deus. A crença dos fiéis de que tudo está nas mãos de Alá também atrapalha as medidas preventivas de lavar constantemente as mãos, tossir em lenços descartáveis e jogar fora, evitar multidões e não sair de casa nas regiões afetadas. Robert Redchett deixou estarrecida a entrevistadora do Canal 4 da Inglaterra quando disse que o coronavírus é potencialmente tão perigoso quanto a gripe espanhola de 1918. E isso porque alia uma alta taxa de infecção com uma alta taxa de mortalidade. Ele foi questionado se não seria um exagero, já que a gripe comum mata entre 250 mil a 500 mil pessoas no mundo todo.
Ele respondeu que não se trata da mesma coisa, já que a taxa de mortalidade do coronavírus é 10 vezes maior, e isso quando há um sistema de saúde eficiente. Segundo Robert, que já coordenou pesquisas para o vírus Ebola e SARS, algo inédito no coronavírus é que pode ser transmitido sem que a pessoa apresente sintomas, e que um dos maiores problemas da população ocidental é que não há uma preocupação com o coletivo, como no Oriente, em que todos se uniram para combater a doença como se estivessem numa guerra. Um dos países que mais preocupa Robert é justamente o mais rico do mundo e sua terra natal, os Estados Unidos. Isso porque ainda não existe um sistema universal de saúde por lá, e até o teste para saber se o caso suspeito tem confirmação custa cerca de $1.000. Também por causa do trabalho informal. Pessoas gripadas vão continuar fazendo entregas e dirigindo Uber porque não recebem salário se ficarem em casa, o que aumenta o potencial de espalhar a doença. Pessoas sem seguro médico serão as primeiras vítimas, cerca de 27 milhões de pessoas, mas não serão as únicas. E apesar dos esforços louváveis para conter o surto na China, nem tudo são flores. O médico que fez o primeiro diagnóstico em Wuhan, em meados de dezembro, e quis alertar as autoridades, foi obrigado a assinar um documento dizendo que estava fazendo um ato antipatriótico. Cerca de um mês depois, ele faleceu e se tornou um símbolo na luta pela liberdade de expressão. Outras pessoas na China que quiseram alertar para o perigo da doença foram detidas. Criticar o governo é visto como um ato de traição. O canal norte-americano Vox também trouxe uma reportagem investigativa sobre por que a China tem surtos periódicos de doenças letais, como a SARS, a gripe suína, a gripe aviária e agora o coronavírus. E a resposta está nas feiras de animais silvestres. Quando a China passou por um período de muita fome nos anos 60 e 70, o governo liberou para que as pessoas criassem animais como cobras e tartarugas para consumo próprio. Mas quando aconteceu o surto de SARS em 2004, originado de um gato selvagem, o governo brecou a venda desses animais. Porém, como o público consumidor dessas feiras tem alto poder aquisitivo e acredita que estes animais aumentam a potência sexual e curam doenças graves, fez surgir um grande mercado negro. Até ursos e tigres são mortos e vendidos impunemente, até porque é uma indústria milionária que coloca não só a China, mas todo o globo terrestre em risco. Veja o caso da Itália, como mostra nesta matéria do canal alemão Deutsche Welle. Até o dia 21 de fevereiro, o Carnaval de Veneza não tinha sido cancelado, porque se achava que o vírus ficaria confinado à Ásia. O que os governantes não se deram conta é da quantidade de turistas chineses que visitam o país, até porque o turismo é uma importante fonte de receita. Com o aparecimento repentino de casos, o evento foi cancelado, mas já tinha infectado pessoas de todo o mundo, inclusive o primeiro caso brasileiro, um empresário que passou o feriado no norte da Itália. Ontem, o governo italiano não só colocou em quarentena um quarto da população, como fechou escolas, museus, universidades e até supermercados nos fins de semana. Na Coreia do Sul, o surto aconteceu dentro de uma igreja, em que o irmão do fundador foi infectado numa viagem à China. O fundador veio a público pedir perdão de joelhos. Todos os dias, eu verifico nos canais internacionais as notícias sobre o vírus, tanto a mídia corporativa quanto a independente e a inglesa BBC, que tem correspondentes no mundo todo, traz notícias em profundidade e atualiza sempre os números. Então a mensagem que eu quero trazer é que as pessoas prestem muita atenção no que estão recebendo no WhatsApp. O WhatsApp não é uma fonte confiável de informação. Você não sabe de onde está vindo aquela informação. Então, pessoas de todos os níveis de escolaridade estão sujeitas a serem manipuladas. Então, fique atento. Se você puder, pesquise mais. A internet tem ótimos canais. Eu sempre vou sugerir para vocês algumas fontes que eu considero bastante confiáveis. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já trabalhei como pesquisadora, eu sou jornalista há quase 30 anos e a nossa função é fazer investigação. Então eu já tenho o hábito de não me contentar com uma única fonte de informação, e isso é muito importante, porque não existe verdade absoluta e nem existe um único ponto de vista. Várias áreas do conhecimento podem nos ajudar a ter uma ideia um pouquinho mais abrangente daquilo que está acontecendo. Ainda mais nesse caso do vírus, que é um vírus ainda desconhecido, quase que inédita, que é o alto grau de infecção e a taxa de mortalidade 10 vezes maior do que uma gripe comum
Isso se for num país de alta tecnologia e um bom sistema de saúde. Não é o que acontece na maioria dos países e nem em países poderosos como os Estados Unidos, que até hoje as pessoas às vezes nem se tratam, porque a medicina lá é para poucos, é para quem pode pagar um seguro médico. Então vamos também prestigiar o nosso SUS, porque se é ruim com ele, gente, 1 milhão de vezes pior sem ele. Um abraço e até a próxima.